Começa agora a Força do Agro, fique com a gente, informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. O Brasil é o país do agro e o brasileiro precisa entender que nenhuma outra nação tem as condições para plantio e pecuária como aqui. Somos uma potência e isso incomoda as forças internacionais. A educação é peça-chave na soberania nacional e desenvolvimento do país. E aqui com a gente, Letícia Jacinto, que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, Joyce. É um grande prazer estar aqui com vocês. E também com a gente a professora doutora Guilmar Namo de Mello, doutora em Educação, integrante da Academia Paulista de Educação e referência no país em formação de professores. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Joyce. É um prazer. Da educação infantil ao superior, passando pela diversidade e inclusão, o Plano Nacional de Educação define as diretrizes políticas, programas e ações que envolvem a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Letícia, como está a tramitação do projeto para tornar lei? O Plano Nacional de Educação ele foi entregue pelo Executivo agora em junho para o Legislativo. Nós temos esse ano as eleições municipais, isso atrapalha um pouquinho esse andamento. E o Senado também votou essa prorrogação do plano atual até o final de 2025. Então, a gente acredita que a Câmara deve estender até lá também, em consonância com o Senado. Então, a gente terá 1 ano e meio para debater esse plano. Hoje em dia, o plano veio com 58 metas. A gente tinha 20 metas no anterior, das quais somente 4 foram parcialmente contempladas, atendidas. E dentro dessas 58 metas, ela traz mais um monte de estratégia. Então, a De Olho no Material Escolar está analisando atentamente para ver se esse plano realmente vai colocar o país nos trilhos e no futuro da educação brasileira. Professora, como disse a Letícia, a proposta do MEC traz 58 metas para os próximos 10 anos. E o atual já não foram cumpridas apenas 4 das 20 estabelecidas. E a gente se pergunta por que criar um novo plano se o atual também já não foi cumprido? Pois é, inclusive o atual não teve uma avaliação tal como ela é devida, que não adianta avaliar cumpriu ou não cumpriu, não é uma questão simplesmente matemática, X%, como foi feito, né? É uma questão muito de ver por que não foi cumprida e qual foi a gestão que teve por trás disto para que esse objetivo não fosse cumprido. Isso é uma coisa. A outra coisa é que desde que o plano foi feito, e eu já estava lá, né? Porque, como você vê, eu tenho uma certa idade, então eu já vi muita coisa para trás, né? Então eu participei intensamente do plano que está indo embora agora. E a gente já havia um consenso dentro da educação que muitas daquelas metas não eram possíveis de serem atendidas naquele prazo, a menos que o país fizesse um esforço de investimento que provavelmente não estaria dentro da possibilidade do desenvolvimento social e econômico que o Brasil está vivendo. Então, a gente já entrou sabendo, e isso é muito ruim. Quer dizer, quando você aprova um plano mesmo que sabendo que ele não vai ser aprovado, um pouco você está dando carta para quem no final vai dizer, olha, não disse, né? Eu disse. E teve vozes muito importantes daquele momento que já diziam, este plano, numa série de coisas, ele é inatingível. Então, acho que é uma coisa importantíssima deste atual, a gente trabalhar metas que sejam alcançáveis e que tenham indicação de como elas serão alcançáveis. Agora, Letícia, sobre o financiamento da educação pública, o novo plano prevê investimento de 7% do PIB até o 6º ano e 10% até o final da vigência do PNE. Entretanto, como disse a professora que entra aí numa dessas metas que não foram alcançadas, o atual já previa chegar ao final com 10% e estamos apenas com 5% do PIB. Está uma prova aí que a meta não foi alcançada. Sem o cumprimento da meta de financiamento para a educação, não sei se é possível pensar em outras ações. É interessante, Joyce, que a prerrogativa de estar ligado à porcentagem do PIB, ela é constitucional, né? Não fala o valor da porcentagem, mas tem que estar ligado ao PIB, o financiamento da educação. Mas a gente teve na semana passada o próprio ministro, por conta do cumprimento das metas de gastos, cortar primeiramente
o valor 300 e poucos milhões da educação. Então, não adianta a gente colocar lá 10% do PIB e depois, na hora que a gente tem que investir, a gente cortar a parte da educação. Mas o dinheiro só não é o problema. O Brasil já, igual você falou, investiu em volta de 5%. A ideia era aumentar isso daí, mas a governança, para onde esse dinheiro está indo? Qual é a responsabilidade que as pessoas que gerem esse montante de dinheiro estão tendo com o cumprimento das metas, né? Quais são as estratégias, quais são os exames que vão medir isso, porque não adianta chegar daqui 10 anos de novo e falar, olha, tá bom, que seja 5,5% se ele não for bem empregado. E como que é bem empregado? A qualidade da educação tem que estar ligada à aprendizagem. O aluno aprendeu, ok, tem resultado. O aluno não aprendeu, não foi cumprida a meta. Né? E o que a gente vê sendo trazido recorrentemente é número de aluno na escola. Ok, ótimo, tem que estar na escola mesmo e, graças a Deus, a gente já atingiu quase que uma totalidade dos alunos estudando. Mas a gente não mede por número de alunos, a gente mede se o aluno realmente aprendeu. Então, o plano tem que estar, as diretrizes desse novo plano têm que estar ligado a esse nível de aprendizagem e com aferições no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, de acordo com a alfabetização, né, no primeiro ano do primário. Então, assim, conforme os temas educacionais ali, a gente tem que trazer essas métricas para acompanhar isso e não esperar 10 anos novamente. Professora, nós tivemos 2 planos anteriormente, né? Desculpa, pode complementar. Tivemos. Já tivemos, antes desse que está acabando agora, já tivemos um outro de 10, cuja avaliação, para te falar a verdade, eu já não me recordo muito bem. Mas, de qualquer maneira, também essa questão de porcentagem do PIB depende, que se o PIB for grande, se o país crescer, vai ter mais dinheiro, né? Então, você põe 10% do PIB numa perspectiva assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é verdade, não é correto. Quer dizer, tem que pensar como é que se está pensando a questão social e econômica do país e ver o 10%. E como disse a Letícia, quer dizer, o grande indicador disso é a aprendizagem. E nós não temos uma tradição de medir a aprendizagem. Por quê? Porque medir a aprendizagem sem consequência também não faz sentido. Nós podemos aplicar todos os testes. O que nós temos que fazer é ver por que esta criança não aprendeu e quem é o responsável por isso. E o responsável por isso, em última instância, é o professor, é o diretor que está na escola. Nós sabemos que que nós não podemos colocar sozinho, mas aquele que está olho no olho da criança é ele o primeiro momento, o primeiro nível de avaliação. E esse é um problema complicado, é um problema delicado, né? Porque não adianta a gente saber que a gente é o último do PISA, o terceiro do PISA, sei lá. O que a gente pode fazer com este resultado? Quer dizer, quem é o responsável por isto? Desde o professor até o gestor, até o secretário da educação e a família. Porque nós também precisamos lembrar que a família tem uma parte de responsabilidade nisso. Então, eu acho que avaliar, sim, mas avaliar para a gente saber quem é que responde pelo resultado. Porque o que o professor está falando aqui está passando a boiada, simplesmente abriu a porteira e está passando. Ninguém está vendo onde está o problema para corrigir. E é isso, o que mais preocupa nesse texto, Letícia? Esse ponto que ela trouxe em relação às consequências é uma coisa extremamente debatida dentro da De Olho no Material Escolar, porque na hora que a gente pega o setor privado, ele funciona assim, né? Nós trazemos sempre as metas bem estabelecidas, qual o orçamento para aquilo, em quanto tempo e quem vai fazer. E nesse caminhar, a gente percebe que na educação, pelo menos, na gestão pública, isso não tem acontecido. Então, realmente não adianta só medir. Hoje em dia, nem medindo a gente está. Né? Uma das sugestões ali feitas pelo CONAI, em dezembro, é que a gente extinguisse os exames internacionais, PISA, PILS, o TIMSS. Ou seja, nós estamos com um problema, então tira os exames que talvez a gente vai melhorar, não é por aí, tem que continuar medindo. Mas quais as consequências para isso? Qualquer lei tem as suas consequências, né, se ela não for cumprida. E a gente precisa trazer isso de forma bastante clara. Como é que a gente vai avaliar, como é que a gente vai medir, quais vão ser as consequências se o aluno não aprender. E a professora trouxe com a grande sensibilidade, né,
da importância do professor. Ele transforma vidas, ele está ali o dia a dia com a criança. Ele tem toda aquela sensibilidade para entender cada aluno de forma diferente. A importância do gestor, que tem um monte de gente embaixo dele. Um bom gestor, um bom diretor na educação, ele também transforma toda a comunidade. Mas eles precisam de um olhar diferenciado. A professora traz isso para a gente muito, ele ser olhado como aluno. Quais são as ferramentas que ele precisa dentro de sala de aula? A Diolio já faz um trabalho grande com material didático, é uma grande ferramenta, mas na formação dele, ele está tendo essa formação também com didática de aula, com tempo em sala de aula, porque não é simplesmente conhecer o conteúdo, que é muito importante e necessário, mas também como eu vou dar essa aula, como eu entendo essas crianças diferentes, crianças que vêm de inúmeras famílias. E nesse Brasil tão grande que é extremamente heterogêneo. Então, um olhar diferenciado para esses professores, premiando os que realmente têm uma entrega de serviço efetiva em relação à aprendizagem e aos diretores também, é necessária e a gente vai estar acompanhando isso no desenho do plano e no desenho das emendas. Essa é uma das coisas que a gente vem insistindo, né? Embora não seja uma coisa muito simpática na educação, mas a gente precisa insistir nisso. Quer dizer, nós precisamos usar os resultados da avaliação para fazer com que a criança progrida mais. E não apenas para lamentar ou para dizer... Quer dizer, não estamos aqui querendo ver quem é o culpado da história. Nós sabemos que vários níveis de responsabilidade nisso. Professora, a senhora participou, inclusive, né, do plano anterior, o que está terminando agora. A valorização dos professores foi revista e também não ocorreu, e isso preocupa, porque nós estamos aqui discutindo justamente essa preocupação de fazer valer. Já não ocorreu lá atrás. E o professor, a gente sabe que se o professor não for valorizado, que estímulo ele vai ter para ensinar a criança? O professor são muitas facetas que você vai ter que ver, né? Primeiro, a formação inicial dele. Depois, o apoio que ele tem em serviço, no qual o material escolar é uma parte fundamental. Mas não é só o material escolar. Existe o apoio do todo dia, de você estar ali, de orientar aquele professor, de trabalhar com ele, de buscar novas informações para ele, né? De educação continuada e de carreira, né? E na carreira entra a questão salarial. Mas são facetas, digamos assim, do mesmo problema, né? E que, de certa maneira, o núcleo dele é o seguinte: o principal fator que determina a aprendizagem é o professor. Existem diferenças medidas estatisticamente, né, entre professores de uma mesma escola. Portanto, eles estão no mesmo ambiente, eles estão atendendo o mesmo tipo de aluno, mas eles são muito diferentes entre si, porque um produz mais resultado do que o outro. E existe também um dado importante que, assim, muitas vezes, uma escola de nível socioeconômico mais baixo, ela pode não ser os alunos podem não ter rendimento baixo, porque ali tem melhores professores. Então, isso é uma coisa que é fantástica da gente ver. O professor é o elemento mais importante desse processo. E não é só valorizar no sentido genérico, é valorizar no sentido de formação, de pôr um bom material na mão dele, de carreira e de formação continuada também. E na carreira, na questão do salário. Nós vamos a um rápido intervalo, sua audiência é muito importante para nós. Fique com a gente, nós já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias.
E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Agora, Letícia, no projeto de lei aí do novo plano enviado pelo MEC, ele trata de forma satisfatória a questão da violência? Joyce, ele não trouxe esse ponto da violência. Isso preocupa bastante a gente, porque você imagina uma criança chegando numa escola com todos esses problemas, aquele professor que a professora Guiomar falou, né? Quão importante ele é ali, sofrendo essas ameaças do dia a dia e um ambiente não próprio para a educação. Como é que você vai pensar em matemática, geografia, ciências, se não é um ambiente seguro? Então, o mínimo que a gente tem que trazer. Tem uns dados aqui do SAEB, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Foi feita uma entrevista com os diretores das escolas brasileiras. 29% reportaram tráfico de drogas nas suas escolas. 23% porte de armas. 48% de drogas ilícitas e 41% de bebida alcoólica. Isso é impossível de continuar. Então, o Plano Nacional de Educação, junto com estados e municípios, tem que garantir essa integridade, um trabalho tranquilo para que aquele ambiente seja favorável para a aprendizagem. Existem alguns métodos de aprendizagem, aqui só estendendo um pouquinho, que faz toda uma equalização quando o aluno chega, né? Porque fala que ele chega muito cheio de outros problemas fora de casa, e aí você tem que fazer aquela equalização para ele começar a aprender. Agora, imagina se o próprio ambiente que ele está ali traz todos esses problemas. Então, esse Plano Nacional não abordou esse tema e a De Olho acredita que é um dos 5 pontos principais para ser abordado. Uma estrutura e uma segurança digna para que a criança aprenda e para que aquele professor, aquele diretor da escola estejam seguros no ambiente de trabalho. Professora, eu gostaria de voltar ao tema professores, porque professores é a base de tudo aqui da nossa conversa que nós estamos discutindo. Como tem aquele professor numa mesma escola, que ele consegue desenvolver o aprendizado da criança e o outro já não, a gente vê que não é uma questão de aluno. A questão é o professor. E também não é uma questão... Ninguém nasce professor, você aprende. Exatamente. A ser professor. E a impressão que dá é que quanto mais nós tivermos professores menos capacitados, menos nós vamos capacitar as nossas crianças e mais a população vai estar refém do sistema. E uma das coisas que a gente precisa olhar no Plano Nacional, por exemplo, é que os alunos que são os mais pobres e as piores notas de Enem são aqueles que escolhem as carreiras do magistério. Então, quando você tem uma nova safra de professores, essa nova safra já vem com um aluno mal formado e com um aluno com dificuldade. Ele professor, com dificuldades socioeconômicas de origem, né?
são pobres que vieram de curso noturno, de escola pública. Então, eles já têm uma formação. Quer dizer, essa questão, o plano tem que endereçar alguma coisa sobre isso. Porque você não pode mais continuar, por exemplo, e do ponto de vista de regulação, o MEC teria condições de exigir que cada instituição de ensino recuperasse o professor na sua educação básica. Diante dessa deficiência, né, no aprendizado que a gente vive, que é uma situação no país, qual o risco de o Brasil sofrer um apagão na mão de obra qualificada nos próximos anos? Que a gente tem que pensar lá na frente. Joyce, nós já estamos sofrendo isso, né? Na hora que a gente está aqui no programa Força do Agro, né? Eu queria contar duas coisas que a Júlio tem feito aí em relação aos professores. A gente está com um projeto aqui com a Secretaria de Educação de São Paulo, chama Mestres do Agro, e na formação continuada para todas as matérias que contemplam agronegócio, então História, Geografia e Ciências com certeza inserida, então professores, diretores dessas instituições do Estado de São Paulo, junto com os conteudistas também, vão ter essa formação com os maiores profissionais do agronegócio brasileiro. Gente, na verdade, que vai dar palestra fora do país, a Júlio está disponibilizando isso para a Secretaria, inicia esse ano e a gente acredita que deve ser multiplicado não só para as matérias do agronegócio, mas para várias outras. A gente acredita que vai ser um caminho sem volta. Estamos fazendo isso com muito carinho. Esses professores vão ter o certificado USP, ele vai ser desenvolvido ali na Exalc USP, né, de agronomia. E também tem a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, de Ribeirão Preto, ela tem um projeto que chama Agronegócio na Escola. E ela forma esses professores com visitas, igual a gente faz com alunos através do Vivenciando na Prática, eles fazem essas visitas com professores, com jornalistas. Então, eles trazem essa renovação com temas atuais e aí a gente para de enxergar esse setor produtivo como 100 anos atrás, igual está nos materiais didáticos, né? Então, essas são algumas ações, mas você trouxe a parte de mão de obra. Nós estamos tendo uma consequência aqui na produtividade brasileira. A educação, na hora que a gente olha para ela, não é só um investimento na melhoria daquela pessoa, mas é um investimento na melhoria socioeconômica do país, né? Para a gente melhorar os setores, trazer mais produtividade, melhorar os índices e colocar o país, o Brasil do futuro, ele passa pela educação e pela formação. Então, realmente, corremos esse risco e o que a gente vê, eu tive na AgriShow com 2.000 alunos, né? Lá tinha carro voador, drones que aplicam, assim, exatamente na única plantinha que tem aquele problema, né? Ali o defensivo agrícola, milhares de softwares, inteligência artificial para todos os lados, todos os tratores e as máquinas vindo com BIs pré-estabelecidos pro produtor rural analisar. Então, quer dizer, a gente vê toda essa evolução num setor pujante que está levando a economia do Brasil e o aluno é uma idiosincrasia absurda. Como é que ele vai acompanhar, se ele está sendo formado com material de 100 anos atrás, nesses problemas ainda básicos de alfabetização, de formação de professores, como é que ele vai acompanhar essa tecnologia e toda essa evolução dos setores produtivos brasileiros? Sim, temos um problema grave. Isso deveria ser enxergado também pelas indústrias, também pelo nosso poder público, né, parlamentares no geral, para a gente poder colocar como plano de desenvolvimento socioeconômico brasileiro a educação como prioridade. E o futuro, pode afetar o futuro do agronegócio, esse novo plano? Se ele não for revisto, se não for reestruturado, se não for cumprido? Tanto do agronegócio como de todos os outros setores, né? Já tem um gap de mão de obra, a gente tem que trazer. Uma coisa importante que a gente traz também, a importância da gente linkar as vagas abertas do ensino técnico e também do ensino profissional, né? Com o mercado de trabalho. Muitas vezes a gente vê cursos abertos para profissões que possivelmente não vão existir já no futuro. Ou muitos cursos em alguma área específica que o mercado já está saturado.
Então, esse balanceamento é um dos 5 pontos que a Diouro tem trazido, batido e colocado. A gente tem que começar a enxergar esse mercado de trabalho como o futuro dessa criança. O que ela pode desenvolver, onde é que ela vai entrar. Então, quais as vagas a gente vai abrir aqui no ensino no técnico e no ensino profissional, para que a gente possa atender também, trabalhar junto. E a pesquisa e inovação, a mesma coisa. A gente começar a trazer pesquisas voltadas para os setores de interesse do país, de interesse nacional, né? Porque a pesquisa foi quem nos colocou até aqui. A gente estava analisando o agro ali em relação à tecnologia. Em relação à pesquisa nem se fala. A gente saiu de um voo de carroça para um voo de foguete. E a gente precisa entender essa passagem, valorizar a pesquisa, valorizar a ciência, trazer isso para os materiais didáticos, para o dia a dia da sala de aula e os setores produtivos abrirem também as suas portas. Não adianta fechar o olhar para a educação, vai sofrer todo mundo, né? E abrir as suas portas para a educação, para a criança se encantar por aquele setor, se encantar por aquele trabalho, entender o propósito de vida dela, né? Eu posso ajudar aqui, inclusive nos desafios, que são imensos, não tem só coisa boa, né, em nenhum setor. Mas esses desafios vão ser feitos por essas crianças. A gente está falando aqui, Joyce, tanto dos números da educação que está ruim, eu queria trazer só alguns dados certinhos, né, para que o nosso ouvinte entenda realmente a posição que a gente está. Né? No PISA, que analisa as crianças de 15 anos dos países da OCDE, a gente está na posição 53 em leitura, então são 79 países, a gente está lá no final. Em ciências, em 61 e matemática, em 65. Então, realmente, a gente está atrás de países muito mais subdesenvolvidos do que a gente. Dinheiro não é só o problema. A gestão desse dinheiro com eficiência é muito mais importante. No PIUS, ele analisa a leitura do 4º ano, a gente está em 39º de 43 países. A gente tem 11 milhões de neném, jovens que nem trabalham e nem estudam, de 15 a 29 anos. Ou seja, qual o interesse que eles estão tendo, qual é o desafio que está sendo colocado para eles dentro de sala de aula para que eles continuem ali, né? E não é só uma premiação financeira que vai funcionar. Na verdade, tem que haver um encantamento, né? Tem que trazer esse aluno para ele entender qual é o papel dele ali. E a gente está precisando fazer isso. Então, em 30 anos, esses neném pode reduzir em até 10% o nosso PIB. Então, a gente não está falando aqui só de educação, a gente está falando em desenvolvimento, a gente está falando em economia, a gente está falando em riqueza gerada para o país. O IBGE trouxe os países do G20, analisando os países do G20, o Brasil tem as menores taxas de conclusão do ensino médio. E, de acordo com o SAEB, apenas 10,5% conseguem ler e compreender na idade correta. Acho que esse é o cenário. A Letícia abriu uma questão aí que é fundamental. Existe um estudo mostrando que o aumento do ensino técnico ele tem um efeito direto no aumento do PIB. O aumento de matrículas no ensino técnico tem um um impacto positivo no PIB. Eu, quando li esse estudo, eu li várias vezes, porque eu falei, não acredito, e é verdade. Ele usa, inclusive, dados para fazer pensar um pouco a projeção, ele usa dados da Paula Souza, que é uma instituição paulista que tem um trabalho magnífico na área de formação profissional, mas que é muito longe de ser suficiente. E o problema da formação profissional, que a Letícia levantou, agora, nesses dias, nós tivemos a questão da aprovação da reforma do ensino médio, né? E foi uma luta do deputado Mendonça Filho, do relator, para conseguir salvaguardar, dentro do ensino médio, uma parte do currículo e da carga horária para a formação profissional. Porque, de acordo com o que o MEC estava propondo, sobraria apenas 600 horas dentro do ensino médio comum para a formação profissional, que não é suficiente para quase nenhum dos cursos que estão no catálogo nacional de cursos de formação profissional. O mínimo seria necessário 900. Conseguiu-se através de um malabarismo, que eu não vou entrar no detalhe aqui, eu até sugeriria, se a UESC pudesse fazer um debate sobre isso, sobre essa questão sobre o que foi a tramitação desse projeto do ensino médio, até trazendo, se fosse o caso, o próprio relator do projeto, né?
Mas, de qualquer maneira, um malabarismo fez com que a gente salvaguardasse 900 horas para o ensino técnico. Há uma resistência enorme de trazer a formação profissional para dentro do ensino médio, porque há um preconceito contra a formação para o trabalho, a impressão que a gente tem, sabe? É um preconceito contra o trabalho, os dados comprovam. O ensino técnico desenvolve o país, ajuda no crescimento do PIB e é trabalhar contra. A educação, ela é reflexo, o desenvolvimento é reflexo da educação, é um problema coletivo que depende de todos nós. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com. Uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Falando em números aqui, uma pesquisa realizada pela FIA USP, né, Letícia, solicitada pela associação, mostra que o material do Programa Nacional do Livro Didático tem 60% a mais menções negativas do agronegócio do que positivas. E apenas 3,7% das menções possuem fonte científica. Como que você vai avaliar aí a desinformação sobre o agro na educação e os efeitos? Você está lá no material didático, mas um material já ultrapassado, como você já colocou aqui? Joyce, isso, quando a gente recebeu essa pesquisa finalizada, né, com toda a metodologia da USP e com a garantia, uma instituição com notório saber, é uma instituição que também não tem uma ligação com o agronegócio e por isso ela foi escolhida pela De Olho para fazer essa pesquisa, porque a gente queria um olhar da educação direto para a educação. E realmente entristece muito. A gente está ensinando as crianças com base em quê? Em eu acho. E as pessoas têm uma visão de mundo muito limitada, né? Todos. Você entende o que você viveu, o que você viu. Até por isso a gente trouxe outros programas como Vivenciando a Prática. Até por isso a gente trouxe a Agroteca, que é a biblioteca virtual em relação ao agro. Todos os materiais com fontes, tem artigos, gamificações, por conta desse resultado, para ajudar esse conteudista, ajudar esse autor a ter onde pesquisar numa linguagem mais familiarizada, mais educacional, e para que esse professor e aluno consigam utilizar isso automaticamente em sala de aula. Então, um professor pega o material hoje, ele olha e fala, eu não estou acreditando muito nisso daqui, está sem fonte, ele vai na Agroteca e ele consegue dar uma ótima aula, tem inclusive videoaulas e etc. A gente criou essa associação como uma forma de ajudar a dar os resultados onde estava falhando, sabe, em relação ao setor. E foi essa pesquisa da FIA que nos alertou sobre isso. E, Joyce, só um pouquinho que você me perguntou bastante sobre o financiamento, eu esqueci de trazer um dado importante. Nós temos que pensar também no investimento na educação básica versus no investimento na educação superior. Se você pegar o Chile, ele investe $7 mil no investimento na educação básica e 9 mil na educação superior. Da OCDE é 12 e 12. O Brasil é 3,5 na educação básica e 15 na educação superior. Custo aluno, né? Custo aluno. Custo aluno. Desculpa. É importante anotar isso. E esse dado é um dado gritante. Realmente,
E é antigo. A gente inverteu, né? Mas não é novo. Esse dado é um dado que eu na educação há pelo menos 30 anos eu conheço. A situação vem sendo esta. Quer dizer, o investimento no aluno do ensino superior, ele é quase 10 vezes o investimento do aluno no ensino básico, né? E o ensino superior gratuito, ele é acessível a muito poucas pessoas. Então, este aluno que fica com os 3 mil, né, ele provavelmente vai fazer um curso noturno de ensino médio, ele vai fazer um vestibular e ele vai entrar numa universidade e ele vai pagar para ter um diploma de ensino superior cuja qualidade talvez não seja tão boa, porque qualidade custa caro. Você não compra um bom curso com pouco dinheiro. Um bom curso você precisa de dinheiro para pagar. Talvez você precise de $12 mil por ano. Né? Então, essa é a grande desigualdade, porque este aluno que começou no ensino público, ele vai acabar no ensino superior privado, cuja qualidade tem qualidade muito boa e tem qualidade muito ruim. O outro aluno que fez uma escola particular, colégio de elite, né, e se formou no ensino médio, ele consegue concorrer, ele vai entrar na universidade pública, onde vai se gastar 12 mil por ano com ele. Quer dizer, a trajetória é cruzada e esta é uma coisa um dado que a gente tem denunciado há muito tempo. Para você ver que falta essa gestão, né? Falta essa governança. Como é que você não investe na base, na criança, né? Na hora que a gente fala em inclusão, tão difundido e tão debatido, não tem nada mais inclusivo do que você garantir uma formação básica para todos, né? Com direito à qualidade de aprendizagem. E depois o que a criança vai seguir, para onde ela vai, qual profissão, qual universidade ela vai entrar, são outros 500. Se ela tiver uma base bem formada, ela já é um ser humano diferenciado. Precisa ficar de olho no material escolar, na educação, nos filhos, nos professores, ou a gente se atenta no Congresso, que vai aprovar essa lei aí, que tem coisas que têm que ser revistas, né? Ou a gente fica de olho de uma forma geral, ou vida que segue, boiada vai passando. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Imagine. Letícia, um prazer recebê-la. Uma satisfação. Para mim é o maior prazer, estamos aqui disponíveis, né, para conversar com vocês, e é muito importante essa abertura que a revista Oeste sempre nos dá, trazendo um tema tão importante. Hoje em dia é difícil encontrar grandes setoristas da educação, e a educação ela também tem que estar na mídia, né, no olho da mídia, para que a gente possa garantir esses bons resultados. Então, obrigada, Joyce, foi um grande prazer. Obrigada. Educação é agro. Obrigada a você que nos acompanha. Vamos fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional, e de olho.